poderia fazer uma live para trazer para a escola também, para acrescentar, né, o que a gente já sabe, aprender mais. E aí eu tenho uma parceira no final de semana, que é a Luciene. A Luciene, eu conheço a Lu desde 2007, 2008, a gente se conhece. E tanto ela como as meninas dela, como a mãe dela também, que é minha parceira também, que é a Luísa. E aí eu conversando com a Lu, eu falei, Lu, você pode fazer uma live para gente de algum assunto que você tem, que você tem entendimento? Ela falou, tenho sim, Cris. E ela tá fazendo também um trabalho, né, educar para igualdade racial, e aí ela vai contar um pouquinho da experiência dela para a gente, para acrescentar o que a gente já sabe e aprender mais, que é isso que é a intenção das lives, é a gente se entender, a gente aprender, a gente conversar entre a gente, né? E o meu agradecimento à Lu pelo convite, ela ter aceitado. Ela sabe quanto a gente se gosta e a gente se dá bem, né? Tanto no final de semana, na semana ela estava com uma cantina, mas aí chegou a pandemia, teve que sair. Mas, assim, é o meu obrigado de coração. Ela ter aceitado para poder contribuir um pouquinho do que ela sabe e do que ela vai nos passar hoje, tá? Então, a palavra para a Lu. Boa tarde a todos e a todas, né? Como a Cris já falou, eu sou a Luciene, sou professora da Rede Municipal de Ensino há aproximadamente 10 anos, trabalho no CELSEI Vila Atlântica, e aí desde que iniciei o trabalho na educação, eu procuro levar à escola as questões étnico-raciais, no trabalho que a gente sabe que mesmo com a lei, né, que consta, ainda é muito timidamente trabalhado, ou quando não somente na perspectiva do evento. Eu participo também do coletivo do bairro Sarauelo da Corrente, também há aproximadamente 6 anos. Então, aqui no meio da conversa, vocês vão perceber que eu vou dar uma mesclada com poesia, porque também é uma prática que eu levo também para a escola. O sarau, ele tem esse objetivo do fomento à cultura nordestina, periférica, a cultura negra, e eu acho importante, isso é importante, até para valorizarmos também essa cultura, que como a gente sabe, toda a cultura que é do negro sempre foi invisibilizada e sempre foi jogada para debaixo do tapete. Então, eu vou iniciar com uma poesia. Essa poesia autoral se chama Falsa Liberdade. Essa poesia, ela fala um pouco desse currículo eurocêntrico que nós temos nas escolas, um pouquinho da história única e do... Deu alguma coisa aqui na Lu. Lu, a gente não está conseguindo te ouvir. Não? Agora sim. Olha o negro, olha o negro, olha o negro, meu senhor, olha o negro, olha o negro, olha o negro, meu. Ficou ruim. Deixa eu tirar o meu. Viver. Nossa cultura sumir, mas não podem tirar de nós a história do grande guerreiro Zumbi. O negro também construiu as riquezas do nosso Brasil, mas nas capas dos livros, alguém já viu? E não me venha dizer que o Pedro descobriu o Brasil. A história não é contada como deve ser. Nossos meninos e meninas precisam se reconhecer. O Walt Disney, contos de fadas,
Cadê os príncipes e princesas pretas para representar a criançada? Como já dizia Malcolm X, não lutamos por integração ou separação, lutamos para sermos reconhecidos como seres humanos. Racismo é coisa séria. Olha o negro, olha o negro, meu Senhor, olha o negro, olha o negro, olha o negro, meu Senhor. Antes de eu falar e direto falar da lei, né, que nós temos da educação, a 10.639, eu vou começar falando um pouquinho desse percurso histórico até nós chegarmos, então, ao ano de 2003, né, quando, de fato, a lei é implementada e quando, de fato, acontece aí a alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Então, o acesso, pode-se dizer que o acesso dos negros à educação, né, na verdade, eles nunca tiveram acesso. Escravocrata. Então, via já a educação primária de todos uma Oxê. dia, então, de 20 Lu, tá ruim o seu áudio. Não, não tá conseguindo. Ô, Luciene, não tem como fazer pelo celular? Eu acho que pelo celular é melhor do que Pelo pelo celular é computador. melhor. E Pelo tá celular é melhor do que pelo computador, porque no computador dá essas pane mesmo. Deixa eu ver aqui, então. Eu A gente aumentei o áudio. aguarda e aí pode até entrar de novo pelo celular. porque tem algumas falas que a gente não tá conseguindo entender. Isso, tá cortando e você tá desaparecendo direto. Ah, eu vou ver pelo celular aqui.
Foi agora? Foi agora? Pode falar, Lu. Tá, agora tá bom o som? O som tá. Tá bom? Tá. Agora tá bom? Tá bom? Sim, dá pra te ver de novo. Agora dá pra te ver. Tá. Bom, então estou falando um pouquinho do percurso histórico até nós chegarmos ao ano de 2003, onde de fato é implementada uma lei que inclui a história e cultura dos povos negros, né, no currículo escolar. Então, como eu havia dito, o ano Desculpa te de... interromper. Sai dessa luz que tá atrás de você, que ela não tá dando pra te ver. Ou desliga ela, ou vira de lado, o computador aí, o celular. Porque tem essa luz refletindo em você, não tá dando pra te ver. Direito. Tá aparecendo um sol essa luz. Aí não dá pra te ver. Calma que a gente vai se ajustando, vai dando tudo certo. A primeira vez é assim mesmo. Com certeza. Com certeza. Tem que ter paciência, vai dar tudo certo. Sim, com certeza. O assunto é super interessante. Sim. Arrumar um canto aqui, tá embaçando. Peraí. Nossa. Eu acho que melhorou a luz. Melhorou, Viane? Melhorou, Lu. Melhorou sim. Melhorou. Agora melhorou. Ficou melhor, não ficou, Maria? Ficou. Maria, ficou melhor, né? Ficou sim. Tá. Então, vamos lá. Então, nós vimos que na Constituição de 1824, ela já previa a educação, no entanto, excluía os negros. Né? Ainda assim, com uma nova Constituição de 1934, onde torna a educação escolar obrigatória, mas ainda nessa de 34, não há nenhum conteúdo que diz respeito também à escolarização dos povos negros, né, dos povos negros escravizados. Em 1854, 17 de fevereiro, há um decreto que impedia os negros escravizados de frequentarem a escola. Então, se na primeira Constituição esse acesso já era negro, em seguida sai um decreto onde impede, né, de acesso aos negros à escola. Anteriormente a essa lei, então vai sair um decreto onde eles autorizam, mas somente no período noturno. Então, em 78, o decreto 7.031, né, ele restringe o horário da educação dos negros. Então, eles só podem frequentar no período noturno. E ainda assim é criado uma série de impasses, né, uma série de empecilhos que colocam para que eles não frequentassem a escola. Né? Isso mesmo após aí a lei do ventre livre, que é de 28 de setembro de 71. Então, mesmo após a lei sendo assinada, então o que os senhores, né, eles diziam que era mais vantajoso eles mantê-los, né, os negros, sobre a sua tutela, ali, utilizando o seu trabalho de forma gratuita, do que deixá-los como de direito frequentar a escola. Né? E qual era o que eles utilizavam? Né? Que eles não iam frequentar, eles iam mantê-los ali, né, sobre um trabalho forçado, como recompensa dos gastos que eles tinham tido durante a sua criação. Então, o acesso sempre foi totalmente negado. A escola, quem caso, essa educação escolar
dos negros, e aí na época foi um movimento negro, né? Então na época já havia se formado um movimento negro, e o movimento negro que procurou preencher essas lacunas educacionais deixadas pelo poder público. Tá? Tá certo. Como o movimento negro na época, eles não haviam recursos, os recursos eram muito poucos, então essa educação, ela foi de certa forma fragmentada. Porque eles tinham um pouco de recurso, então eles conseguiam promover esse acesso à educação. Quando eles não tinham, então parava e aí novamente os negros ficavam sem acesso. Então por isso que foi aí de certa forma fragmentado. Dentre os movimentos na época que nós podemos citar, nós temos a Frente Negra Brasileira, de 1931. Depois veio o Teatro Experimental do Negro, que criou foi um militante Abdias do Nascimento. Então, desde essa época, com o movimento negro, já era proposto uma legislação antidiscriminatória. Desde essa época, o movimento negro ele já denunciava, né, essa questão das escolas não aceitarem alunos negros, a questão do acesso à educação. Desde essa época, o movimento negro já havia lutas com relação aos preconceitos raciais nos livros conceitos raciais existentes nos livros didáticos também, e já havia uma também desde essa época do movimento negro com relação ao currículo eurocêntrico, porque a educação, então, como eu disse no início, ela já vem, desde essa época, ela sempre foi moldada, né? Então, havia um modelo cêntrico de ensino, um modelo de sociedade desejada, né? Logo, como nós podemos ver, quando teve o processo todo da eugenia, eles sempre colocaram o quê? O negro nunca foi visto como intelectual, sempre visto, né, como inferior. Então, se é visto como inferior, não é visto como intelectual, então, para a elite, o negro não precisava de ter acesso à educação, né? Então, eles só serviam para o trabalho forçado. E isso vai mudar, essa questão vai mudar em 78. Em 1978, quando é fundada, em 18 de junho, aqui na cidade de São Paulo, o MNU. O MNU é o Movimento Negro Unificado. Então, acontecem dois fatos para que, esses dois fatos foi o estopim para que houvesse um ato público em 7 de julho do movimento negro. Então, primeiro fato, na época, 4 garotos negros foram de entrar, na época, no Clube Regatas Tietê, com a justificativa, se os 4 garotos entrassem, eles perderiam todos os sócios. Então, não podia entrar negro no clube. Ponto. O segundo fato foi o assassinato do jovem Robson Silveira da Luz. O Robson ele foi espancado e ele foi torturado até a morte por policiais. Então, desses dois fatos, foi um estupim para que esses jovens se reunissem, e eles se reuniram em frente ao Teatro Municipal, nas escadarias do Teatro Municipal, no centro de São Paulo, e vejam, foi bem na época da ditadura militar. Já era difícil. Então, esse grupo, eles resolvem, né, ir à luta contra o racismo e a luta contra todas essas atrocidades que já eram, né, cometidas contra o negro. E nesse dia, segundo relatos da dona Regina, que são os cofundadores do Negro, seu Milton, eles diziam que passavam vários policiais, porque a intenção deles era o quê? Era provocá-los para que a manifestação, ao invés de ser pacífica, para que criasse todo aquele burburinho, né? E aí ir por água abaixo toda aquela manifestação. Para quê? Para eles serem considerados como baderneiros, na verdade, como sempre o negro foi considerado. Mas esse movimento do MNU foi uma luta, e hoje nós temos
639, devemos muito às lutas e manifestações do movimento negro unificado, que desde então também sempre esteve nas suas pautas de reivindicação a questão da educação. Em 1988, então, nós vamos ter aí a Constituição. O que acontece? Esse ano da Constituição, ele coincide com o centenário da abolição. Centenário da abolição da escravatura. Então, o movimento negro, ele aproveita, né, que já tem um grande número de pessoas no centenário da abolição, e vão à luta para que seja, então, incluído também na Constituição uma lei que, de fato, a questão da educação, a questão do racismo, e aí que nós temos, então, uma vitória do movimento negro, o artigo 5º da Constituição, que cita, né, o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Isso por quê? Porque o racismo até então, isso com a lei Afonso Arrinos, ele era visto como uma contravenção penal. Né? Então, por exemplo, passei na rua, chutou uma lixeira, é igual crime de racismo. Passei, pichei um muro, né? Então, não tinha muito, não era assim uma questão, era, né, contravenção penal. E aí, com a Constituição, né, no artigo 5º da Constituição, racismo como crime inafiançável e imprescritível. Além de contar também a questão, né, todo ser humano, né, são iguais perante ascendente de qualquer natureza. E aí eu quero chamar a atenção justamente, né, nessa questão do artigo quando diz, né, todos somos iguais, né, independente de qualquer natureza. Essa fala, está bem claro que normalmente nós ouvimos muito assim, um exemplo do não precisa trabalhar o racismo na escola, nós somos todos iguais. Né? E não, nós não somos todos, né? Por baixo aí dessa questão, desse discurso de que somos todos iguais, se esconde aí, está posta uma questão racial que já vem de séculos, né? Nós somos diferentes e essa diversidade, ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser trabalhada nas escolas. Nós somos iguais, como bem diz a Constituição, isso perante as legislações. Não significa que somos iguais, todos temos nossas crenças, a religião, de pele, somos diferentes, né? Características diferentes. Então, esse discurso de que somos todos iguais, ele precisa ser banido. Não somos todos iguais. E ali, com a Constituição, depois em 95, nós vamos ter a Marcha Zumbi dos Palmares. E é nessa marcha, Zumbi dos Palmares, pelo racismo, essa marcha, ela teve em torno de aproximadamente, acho que 10 mil pessoas, se não foi um pouco mais. Então, juntou-se movimentos de vários estados, de várias cidades. A partir de 78, com a fundação do Movimento Negro Unificado, com a fundação, outros estados também foi se formando esses movimentos. Né? Então, nós temos hoje muitos movimentos, o Reaja ou Seja Morto, Reaja ou Será Morto, que é lá da Bahia, de Salvador. Então, o movimento ele cresceu muito. E nesse ano de 95, eles se reuniram nessa marcha Zumbi dos Palmares, mais uma vez aí com reivindicações, mais uma vez levando a questão da educação às pautas, e essa pauta também sempre esteve presente nas cartas de princípios do... É aqui em 95 que é entregue para o então presidente da República, na época, o Fernando Henrique Cardoso, esse documento, né, onde além de constar as questões do genocídio dos jovens negros, a questão de igualdade salarial no trabalho, várias outras questões que cometiam a população negra, eles colocam também a questão da educação, para que houvesse de fato a implementação de uma legislação onde fosse obrigatório que as escolas públicas e privadas que abordassem a questão do negro, a história e a cultura do povo preto. E aí é só em 2003 que, de fato, né, essa lei
Aí vem para alterar, né, o artigo 26A e o 79B da LDB, Diretrizes e Bases, né, a legislação que rege a educação nacional. Então, ela foi sancionada pelo então presidente na época, Luiz Inácio Lula da Silva, lei de 9 de janeiro de 2003. Essa lei, então, a obrigatoriedade da história e cultura africana e afro-brasileira nas instituições públicas e privadas do país. Acrescida, né, no ano, a Lei 11.645, no ano de 2008, que também inclui a história dos povos indígenas. Bem, e aí nós estamos no ano de 2003, né, a lei. Hoje nós estamos em 2020. E aí, se nós pensarmos, né, tem aí 17 anos da lei, né, e ainda hoje essas questões raciais na escola ainda são muito timidamente trabalhadas, quando não folclorizadas, ou como eu disse, trabalhada na perspectiva do evento. E aí vamos colocar especificamente no dia 20 de novembro, né, mês, dia 20, que se comemora a morte, né, de um dos grandes líderes de Palmares, do Zumbi. Então, a lei é muitas vezes trabalhada fragmentada, ou somente nessas datas onde nós vemos as escolas com palestras ou alguma atividade cultural. Tem um livro Superando o Racismo na Escola, do Kabengele Munanga, que ele coloca essa questão que, durante a nossa formação, né, durante a nossa formação de cidadãos, durante a nossa formação como professores, como educadores, que nós não tivemos esse necessário preparo para lidar com esse desafio que é a diversidade, para lidar com esse desafio que é trabalhar o racismo na escola. Então, ele nos coloca isso. Então, por quê? Porque também durante a nossa formação, eu, por exemplo, durante a minha formação do ensino básico, mesmo no ensino superior, é muito vago as questões étnico-raciais que nós aprendemos. Eu aprendi na escola, isso durante a minha educação básica, que quem descobriu o Brasil foi o Álvares Cabral. Eu aprendi na escola, por exemplo, na minha época, a denominar os indígenas como índio. E índio é um nome também dado pelo colonizador. Eles são indígenas, são munduruku, são guarani, tupinambá, não são índios. Então, essa questão está posta, está introjetada muitas vezes na sociedade. E aí nós acabamos levando isso também para a escola. E quando eu digo isso, o que acontece? Esse perigo, e aí também tem no livro da Chimamanda, ela vai dizer o perigo de uma história única. Né? Por quê? Porque nós aprendemos durante a formação, nós não tivemos. Né? Então, nós sempre ouvimos a mesma história do ponto de vista do colonizador. E uma vez que nós aprendemos dessa forma, como educadores, nós vamos também ensinar dessa forma. Isso quando não tem a pesquisa ou quando não vai buscar. Então, nós vamos repassar. Né? E aí vai ficar o quê? Como ela diz, o perigo de uma história única. Né? Então, ela diz, histórias importam. Muitas histórias importam. As histórias elas foram usadas para espoliar e caluniar. Mas elas também podem ser usadas para humanizar. As histórias também podem ser usadas para empoderar. As histórias, elas podem despedaçar a dignidade de um povo, como durante muito tempo foi com os povos negros e os povos indígenas, porque muitas vezes nós ouvimos na escola, mas o índio era preguiçoso, eles não queriam trabalhar, então eles foram lá na África buscar os negros, que eram mais fortes, para vir ajudar na mão de obra aqui. Né? Então, a história, estou despedaçando, estou acabando com a história de um povo. Mas nós também, como educadores, como professores, nós podemos reparar, nós podemos aí não contar uma história única e reparar essa dignidade despedaçada de um povo. Então, nós, como educadores, como professores, nós temos o dever de permear a pesquisa, o dever de pesquisar, não continuarmos com a mesma história única. Né? Nós estamos formando cidadãos, estamos lidando com pessoas. Então, não podemos continuar falando
índio, não podemos continuar que, mas os africanos vieram para o Brasil. Não, eles não vieram, eles foram arrancados da terra deles e trazidos para cá para trabalharem à força. Então, nós devemos contar a história que muitas vezes até hoje é apagada dos livros, né? Não é contada da maneira como tem que ser nos livros, né? Então, alguns de nós também, acredito que até essa falta, de repente, de preparo, muitas vezes até de preconceitos introjetados em nós. Porque Munanga também nos diz que é muito difícil uma pessoa, é quase que impossível a pessoa refletir e falar, não, olha, eu tenho que repensar essa atitude, eu tenho que repensar essa fala minha. Ninguém se assume racista, isso é fato, né? Se você perguntar, tem uma pesquisa que inclusive consta, acho que até no livro da Djamila, o Manual Antirracista, que ela diz, foi feito, então, perguntado para muitas pessoas, né? Você tem algum preconceito? Você é racista? Todos disseram não. Olha, eu não tenho, mas eu conheço um amigo, sabe? E aí vai, olha, não, eu não sou racista, mas olha, tem um amigo meu, e aí é fácil jogar para o outro, né? É fácil a pessoa negar isso e jogar para o outro. E muitas vezes na escola, vou dar um exemplo, nós ouvimos, né, a pessoa falar, eu não sou racista, eu não tenho preconceito. E aí nós percebemos o inverso quando, por exemplo, eu chego na escola e eu vou contar uma história desse livro, ou Mobá, Histórias de Princesas, da Kilson de Oliveira, onde aqui na escola ela tem, por exemplo, ela coloca como princesa Iemanjá. E aí, exatamente nessa hora que você vê a fala daquela pessoa que diz, eu não sou racista, eu não tenho nenhum preconceito. E aí a pessoa começa a jogar na sua cara que o Estado é laico. Então, é exatamente nessas atitudes que você percebe. Ou então, quando você chega com uma atividade, por exemplo, vai fazer a capoeira, você percebe alguma fala quando a pessoa diz, mas se eu for fazer capoeira, o professor vai falar muito de religião. Então, é nessas falas que nós percebemos, né? As falas preconceituosas, as falas racistas, né? A capoeira, ela não tem religião. Os capoeiristas têm, mas a capoeira não, né? A capoeira é uma luta de resistência, a capoeira ela tem história, é luta de libertação, é uma luta brasileira, inclusive reconhecida como patrimônio material da humanidade, que consta, inclusive, no Estatuto da Igualdade Racial de 2010, né? Então, justamente quando você vai com a prática na escola, muitas vezes que nós percebemos onde está o preconceito. E aí, como eu digo, muitas vezes, introjetados em nós por essa sociedade racista que nós temos. E isso não é de agora, né? E aí o que acontece? Aí onde acontece o silenciamento na escola. E isso também é muito citado, isso tem o livro do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, da Eliane Cavaleiro, onde ela faz pesquisa em algumas unidades de educação infantil e ela constata principalmente na relação do professor com a criança negra, com a criança branca. Nessa pesquisa ela traz. Quando nós falamos dessa educação antirracista, né, e isso muito está bem no auge agora, as pessoas estão falando bastante, até devido ao fato que ocorreu, né, do George Floyd nos Estados Unidos, então muito se fala de racismo, educação racista, né? Então, o que é essa educação antirracista? Né? Que não basta eu não ser racista, para eu ser antirracista, eu não posso cruzar os meus braços na escola, silenciar e compactuar com essas situações de discriminação. Né? Que o silêncio na escola, ele influencia, além de influenciar na socialização das crianças, ele mostra também que há diferentes lugares para crianças brancas e crianças negras.
Então, esse silêncio, ele alimenta as desigualdades. E aí é muitas vezes onde nós vemos o discurso, mas nós somos todos iguais. Então, às vezes acontece alguma questão, não é problematizado, ou o professor, mas eles são pequenos, é criança, não entende, né? E aí, principalmente na educação infantil, eu digo que muitas vezes existe a crença de que na educação infantil não há racismo, não há preconceito, então não é preciso trabalhar. Muito pelo contrário, a partir do momento que a criança ela já engatinha, então ela já observa, né, quem está ao seu redor, ela observa o espaço em que ela está, e silenciando essas situações na escola, e não digo nem só com relação às próprias crianças, muitas vezes na relação dos adultos mesmo, né? Não podemos silenciar. Isso é compactuar com o racismo. Isso não é uma educação antirracista. E no livro Tornar-se Negro, né, a Neuza Santos ela nos traz isso. E ela coloca que a violência racista, né, exerce, antes de mais nada, pela tendência ao quê? De destruir a identidade do negro. E aí, daí que é importante que é a representatividade. Então, a criança, ela precisa se reconhecer, em geral, nos murais que compõem a escola, ela precisa se reconhecer nos livros, nos filmes, nas revistas, em todo o espaço escolar. E ainda hoje, nós vemos muitas vezes os murais, é o que eu observo, às vezes em muitas escolas, que não tem os murais normalmente ou de princesas, ou às vezes, por exemplo, galinha pintadinha, alguns desses do universo infantil, né? E aí não que não possa ter, né? Mas que tenha também imagens que contemplem a criança indígena, que aqui no nosso bairro, por exemplo, aqui em Pirituba, nós temos a aldeia do Jaraguá, né? Cada vez mais vão chegando, às vezes, crianças, que nem eu mesma falo, tem um aluno boliviano. Então, eu vou colocar na minha sala só um painel, por exemplo, das princesas, ou eu vou contar na minha sala só a história dos clássicos da Disney, dos três porquinhos, enfim, não. Eu preciso também ampliar esse repertório cultural da criança, que desde pequena ela já entende. E ela entendendo o que acontece, ela internaliza isso. E muitas vezes a gente, mas é pequeno, isso daí, né, não dá nada, não. Pelo contrário. Isso causa na criança, é capaz de causar até... Isso é psíquico, né? Mexe com o psíquico, e depois de causar essas suturas psíquicas, vão ficar as cicatrizes. E aí, ficando as cicatrizes, isso ela vai, mesmo que seja trabalhado com ela depois, né? Isso também Neuza Santos nos diz, mesmo que seja trabalhado, que ela tenha, né, a construção identitária dela trabalhada de uma maneira positiva, mas as cicatrizes do racismo, ela vai ficar para sempre. E aí isso ninguém vai ser capaz de apagar, né? Essa questão quando ela internaliza, e muitas vezes vem com o quê? Com a inferioridade. Porque isso já vem da história, né? Tudo que é do negro sempre foi tratado como inferior, basta nós vermos com relação mesmo à cultura. Né? Tem um fato, não sei se vocês conhecem, por exemplo, dar um exemplo da cultura, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Essa igreja, em 1903, se não me engano, ela era situada na Praça Antônio Prado, né, aqui no centro de São Paulo. E é o que aconteceu com o crescimento da cidade, urbanização. Então, o prefeito, na época, com a justificativa, olha, essa aqui então, a gente precisa embelezar a cidade. Com a justificativa de embelezar a cidade, foi feito um decreto nesse mesmo ano para demolir a igreja. Então, a igreja ela foi demolida. Hoje ela é situada ali no Paissandu, no Largo do Paissandu, de uma forma bem menor. As manifestações culturais que haviam na época também, os negros não puderam continuar, como o jongo, as congadas, com a justificativa com esse aumento populacional que estava atrapalhando o comércio, atrapalhando as pessoas. Então, veja, sempre foi jogado para debaixo do tapete mais uma vez, né? E aí, mais uma prova disso é quando também sai um decreto na época, tornando a prática da capoeira como crime. Então, a capoeira
sempre foi assim marginalizada, né? Sempre foi vista como quem praticasse capoeira, os arruaceiros, né? Negro briguento, negro violento. Então sempre teve essas questões com a cultura do negro. E isso vem se arrastando, e aí quando chega na escola, nós encontramos aí muitos impasses, nós encontramos resistências para trabalhar a questão do negro na escola, ou a questão indígena também, né? Não é fácil, né? E Munanga também vai nos dizer que não há leis no mundo, e eu acho essa fala dele muito importante, não há leis no mundo que sejam capazes de erradicar os preconceitos existentes na cabeça das pessoas, né? E isso é verdade. Nós temos aí, pode ter a Constituição Federal, tem a 10.639 que já tem há 17 anos, nós temos o próprio Código Penal, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, também em 2010, mas mesmo tempo na legislação, isso não impede, não vai erradicar o preconceito da pessoa, tampouco fazer, ou com o educador, ou um professor que trabalhe as questões raciais na escola. Eu posso simplesmente, de repente, pegar, né, um textinho, levar para a minha sala e falar, pronto, eu trabalhei, eu estou cumprindo a lei. Né? Fazer uma atividade que não seja significativa, uma atividade sem intencionalidade, simplesmente para falar que estou cumprindo a legislação. Né? Então, nós temos aí, em 2004, também foi feito o Plano Nacional de Implementação, né, da Lei 10.639. Nós temos as diretrizes também nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Isso também dificilmente é discutido nas escolas. Às vezes, muitas pessoas nem conhecem esses documentos, não sabem do que se tratam esses documentos. Então, também não basta eu ter somente no papel. Eu posso ter lá um projeto político-pedagógico, um PPP lindo, onde conste as leis, onde conste, né, bonitinha a legislação, mas e aí a prática? Né? Então, não basta ficar no papel, então precisa se sair. E é muito importante que o educador, que os professores conheçam também esses documentos, o Plano Nacional, né? E a escola, enquanto instituição social, ela é responsável por assegurar a educação e ela deve se posicionar contra qualquer forma de discriminação. Isso é dever do educador. Nós não podemos esperar, por exemplo, né, com a justificativa, mas na escola onde eu trabalho não tem material. Mas na escola onde eu trabalho eu não tenho nenhum livro. Então, eu não preciso esperar coordenador, eu não preciso esperar diretor, eu não preciso esperar que venha, de repente, algum documento, algum material né, da educação, da FME. Não, eu vou atrás, é meu papel como educador de pesquisar, de ir atrás. E aí, por exemplo, no início, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha livros também. Eu comecei o trabalho a partir da capoeira, né? Porque agradeço ao meu mestre, né, o mestre Jô do Grupo Símbolo da Paz, que na capoeira nós não temos só a prática, então o mestre sempre procurou trazer a história, a origem, nós temos embasamento teórico, né? Não é como às vezes muitos dizem, a capoeira é só levantar a perninha, não, o mestre sempre trouxe isso. Então eu aproveitei esse conteúdo todo nessa bagagem que o mestre trouxe e iniciei. Então, às vezes as pessoas falam, mas por onde que eu vou começar? Sempre tem um começo, né? Um livro de uma história, a escola não tem recursos para trabalhar algum material, dá para improvisar, eu fazer bonequinhas de papelão. Essas bonequinhas são de papelão. Isso aqui é retalho de tecido. Então, se muitas vezes a escola não tem, mas não tem verba, né? Que às vezes quase nunca tem verba, você improvisa, né? Faz bonequinhos de papelão, nós temos também as bonequinhas, né? Vocês conhecem a Biomi, essa bonequinha também é toda de retalho, de tecido, dá às vezes para conseguir, né? Ou com o vizinho, ou em casa, algum pedacinho de pano, dá para fazer também. Quero fazer um joguinho. Então, por exemplo,
Esse aqui é um improvisado do jogo da mancada, né, do jogo. Esse aqui é o tabuleiro, mas muitas vezes, mas não tem, né, não tem o tabuleiro da bancada. Ué, mas faz de caixa de ovos. Se não tem caixa de ovos para fazer para os alunos, o jogo também nós conseguimos fazer numa folha de papel, só intercalar, fazer as calas de cada um. Livros também, muitas vezes, quando eu iniciei, não tinha livros. E às vezes a gente nem está em condições de comprar. Então, pesquisa uma historinha, às vezes que não dá para imprimir, mas que leve, gente, não deixe de levar para a escola. E hoje em dia já tem uma diversidade maior de materiais, né? Antigamente era muito pouco, realmente. Então, a maioria, né, como se falava, eu contei uma história com a menina bonita do laço de fita, normalmente era sempre essa história. Hoje nós já temos uma diversidade imensa, tem bastante histórias, né? Tem bastante material que dá para levar para a escola. E aí, outra coisa que nós precisamos também ficar atentos é com relação a esse material, né? E, por exemplo, vou dar para vocês uma história, não sei se na escola tem, na época saiu esse livro aqui, ó, né? Esse Peppa aqui. Eu cheguei a participar na época tinha o NER, na SNE, que é o Núcleo, né, de Educação e Relações Étnico-Raciais, e esse livro, ele traz de uma maneira estereotipada, pejorativa, por exemplo, a questão do cabelo. Então, aqui o livro fala, o cabelo dela é tão forte que arrastava a geladeira. Então, mostra a pessoa com um alicate cortando o cabelo. Então, assim, ele é o contrário. Se nós queremos na escola, né, o objetivo é o quê? É trabalhar, né, de uma forma positiva, né, a identidade da criança. É trabalhar de uma maneira positiva para que ela cresça ali, né, para que ela se sinta potência, para que ela, né, tenha, empodere, e não para contar uma história onde totalmente eu coloco de uma forma essa questão do cabelo estereotipado. Então, na época, nessa reunião, foi pedido, né, na escola para que se tirasse os livros, inclusive foi conversado, entrar em contato com a escritora, e ela colocou que ela escreveu esse livro para ela homenagear uma amiga, né? Isso foi a questão. Mas, assim, é uma história que eu vejo, eu não trabalho, né? Eu não vejo como uma história, por exemplo, positiva para eu levar para a escola. É claro que depende da maneira, né, como o professor vai trabalhar. Então, é bom ficar atento também na escolha de materiais, né? É importante nós levarmos sempre, por exemplo, negros em situações de prestígio, né, de uma maneira positiva para as crianças, e não de uma maneira negativa. Então, quando eu digo levar esse ampliar o repertório cultural das crianças, é que também não é para banir, por exemplo, como eu disse, muitas músicas do repertório infantil, ou as historinhas mesmo do clássico. Claro que não vai banir, dá para continuar, mas que acrescente, né? Então, por exemplo, eu vou cantar uma música, sei lá, um exemplo da galinha pintadinha, mas eu posso levar para a escola um jongo para mostrar, eu posso levar para a escola a capoeira, eu posso levar o coco, né, eu posso levar o maracatu. Então, é ampliar esse repertório cultural das crianças, como eu disse, para a gente não ficar só naquela, né, nesse currículo eurocêntrico que nós temos. Então, é preciso né, como todo mundo diz, descolonizar os currículos. Só que eu penso, antes de descolonizar os currículos, muitos precisam também o quê? Descolonizar a mente, né? Cientizar ainda a questão, deixar de lado como muitos associam muitas vezes a cultura africana, afro-brasileiro, indígena, associam muitas vezes com religiosidade. Então, as pessoas precisam, antes de tudo, refletir, né, como eu disse, refletir sobre esse preconceito introjetado nela, né, para rever as suas práticas pedagógicas, porque eu não posso deixar de levar uma história ou levar a cultura para minha criança simplesmente pelo fato que eu associar, mas eu sou de
de tal religião. Não tem isso, não tem isso. O foco é cultural. Então, nós precisamos rever, precisamos refletir as nossas práticas e pensar que, como professores, como educadores, nós temos o dever de levar, de trabalhar as questões étnico-raciais na escola, temos o dever de pesquisar, de não nos acomodar, né, cruzar os braços e simplesmente seguir. Eu sei que muitas vezes o currículo, né, quando nós já temos aí um currículo formado, já vem lá de cima, de seguir, mas precisamos mudar isso. É fácil? Não, não é, porque a gente esbarra em várias questões, né? Até uma vez aqui o Sandy Oliveira, eu cheguei a ter uma questão justamente com essa história que eu mostrei para vocês, da Omobá Histórias de Princesas, né? Onde uma professora colocou, essa aqui, né, precisamente a história, a professora colocou que eu estava impondo a religião do candomblé por conta da história, né? Então, eu entrei em contato com a escritora, ela até me deu um suporte, né, colocou a explicação, e ela disse o seguinte: quando alguém viesse para mim questionar e jogar essa questão do Estado laico, então fala, olha, eu estou trabalhando em cima da legislação, eu estou trabalhando em cima da 10.639, eu estou trabalhando em cima da 11.645, eu tenho o Estatuto da Igualdade Racial do meu lado, eu tenho as diretrizes, eu tenho um plano, eu estou trabalhando dentro da legislação. Né? E foi isso que ela me colocou, porque isso nós vamos encontrar no dia a dia, seja com colegas de trabalho, seja com gestão, seja às vezes até muitas vezes com as famílias. Isso por quê? Porque muitas também são ingressos da escola, né? Então não tem de repente esse entendimento, né? E aí é onde nós precisamos fazer também todo um trabalho. E aí esse trabalho começa como? Numa reunião de pais, por exemplo, para você explicar o trabalho que está sendo feito. Coloque, explique até mesmo a questão da lei, da cultura de uma forma simples, é claro, para que eles possam entender. Né? Eu, precisamente, eu nunca tive na escola a questão de problemas com pais, assim, né? Dos pais. Teve só um pai que questionou no painel, tinha só crianças negras, mas nunca tive assim, nenhum problema de um pai chegar, meu filho não vai fazer a atividade de capoeira porque eu sou evangélico. Essa questão não, mas já às vezes com colegas de trabalho é um pouco mais complicado. Então aí, mais uma vez, eu digo, né, a gente muitas vezes só enxerga o racismo no outro, não enxerga o racismo na gente, né? Existe uma voz aí que dentro de nós que ecoa e diz, não sou racista, racista é o outro. E aí, mais uma vez, eu digo, precisa se conscientizar, refletir e pensar sobre as nossas práticas, né? O que eu estou fazendo na escola de fato, né, para eu proporcionar para essa criança uma identidade, esse fortalecimento positivo. Será que eu estou repetindo, né? Mesmo que eu tive lá durante a minha educação na história única, né? Para nós não repetirmos essa história única, então o que eu preciso mudar na minha prática? Então, esse exercício de reflexão é muito importante. Né? Eu estou iniciando um material justamente com relação a essa educação antirracista para as famílias, né, em casa. Material bem simples, até também agradeço a Viviane, porque está aí a Viviane, as fotos das crianças que constam, a Viviane cedeu as fotos da... Deixa eu pegar aqui, ó. É um material, né, Educar para a Igualdade Racial, e aí nesse material, inclusive, inicia com essa frase que eu acho muito bacana do Nelson Mandela, né, que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. E aí entra o nosso papel de professor, de educador na escola, né, de não silenciar, não compactuar com as situações de discriminações, preconceitos e racismo dentro da unidade escolar. Né. Esse material ele está de uma forma bem simples, para que as famílias possam entender, então, conceitos, né, de
porque é uma educação antirracista, ou muitas vezes não trata a maneira como você fala, questão de apelidos, porque muitas vezes pode não ser nada para você, mas mal sabe você o que pode causar naquela criança, né? Muitas vezes essa questão, a maneira como você fala, a maneira como você trata, né? Que ainda diz, a cor da pele não determina o caráter de um ser humano. Mais do que alterar ou implementar as leis, é preciso ir muito além. O que é preciso é a mudança de atitudes, é respeito da sociedade, que ofende, julga e mata o ser humano pela cor da sua pele. Também tem fotos, agradecer a Claudinha, ao mestre Jô, que também as fotos eu coloquei, eles cederam para que eu fizesse um material. Depois eu posso compartilhar com vocês também, criado com a escola, se vocês quiserem dar uma olhada, então tá bem bacana. Tá? Lu? Oi. Você falou do Mestre Jô, o Mestre Jô tá assistindo com a gente pelo Face, tá? Mandou um salve. Tá, ai, beijo, mestre. Eu acho que eu aprendi até mais com o mestre na capoeira do que mesmo durante como eu disse, durante a educação na escola, porque durante a educação, tanto no ensino superior, no ensino básico, como eu disse, eu não aprendi a história da capoeira, né? Eu não aprendi a origem, não aprendi nada, eu só aprendi dessa forma mesmo como nós temos estereotipado de negros preguiçosos. Então, quem me trouxe essa bagagem foi o mestre, né? E aí, a partir dessa bagagem, eu iniciei o trabalho, foi uma forma que para mim, né, que eu tive na época de iniciar com a capoeira, né, e aí até hoje eu procuro levar para a escola, que nós não precisamos também para trabalhar com a capoeira, não precisamos de repente ser mestres em capoeira, a gente pode trabalhar com a história, a capoeira é riquíssima, né, em história, então eu agradeço ao mestre que foi conhecimento, como eu disse, nós é muito mais do que só levantar o pé. Nós aprendemos, nós temos embasamento teórico, né? O mestre ensina, né? Nos ensina a teoria. Isso é muito bacana. Obrigada, mestre. Meu mestre Jô. Lu, posso falar um pouquinho? Pode, Cris. Então, como você falou na estante, que trabalha-se muito a consciência negra no dia 20 de novembro, né? E aí, no ano passado, eu estava numa escola que trabalhou, né, a consciência negra, e assim, a minha sala tinha muitas meninas e muitos meninos negros. E se você vê a alegria deles, que aí eles se viam no cabelo, né? A gente trabalhou também, essas bonecas negras, a gente trabalhou lá também. Então, eles se viam muito, se representavam muito. E nessa sala, eu tive um problema com o menino, e ele chamou ela de cabelo de bombril. Aí, a gente, como educador, a gente não sabe muito, mas o pouco que a gente sabe, a gente tenta fazer intervenção. E eu falei para ele, que o cabelo dela não tinha nada a ver com ela. Ela era uma menina inteligente, era uma menina linda, que o cabelo dela não fazia ela ficar nem mais bonita, nem mais feia. E aí esse menino, mas a fala dele era uma fala de adulto. Ah, seu cabelo de bombril. E eu me vi muito nessa menina, porque eu também fui muito chamada de cabelo de bombril, quando eu era pequena. E hoje a gente alisa o cabelo com química, mas enfim. E essa menina, ela falou, eu vou falar com a minha mãe vai vir aqui para conversar com a professora. Eu falei, ai meu Deus do céu, aí coloca logo a gente. E aí eu fiz a intervenção, falei com ele, trabalhamos um pouquinho sobre os negros, né? E aí ele nunca mais ele falou nada com essa menina. Mas naquele momento ela chorou. Ela falou, eu falei, você é linda, seu cabelo é lindo. No outro dia ela veio com o cabelo solto, eu falei, olha que cabelo lindo. E aí ele viu que naquele momento ele estava errado. E a sala inteira veio falar comigo que ele tinha chamado ela de cabelo de bombril. E aí, mas que nem você falou, a gente não está tão preparada para poder a gente fazer essa intervenção.
Mas naquele momento, no conhecimento que a gente tenta trazer tudo, que os negros são importantes, que os negros têm seu valor, que a gente começa a colocar lideranças, né, líderes que representam a negritude, né, os negros, mas é complicado esse momento de uma intervenção que uma criança vem com uma fala de adulto, né? E a menina se sentia ofendida e a gente tem que contornar aquilo. E ela falou, eu vou falar com a minha mãe para vir aqui. E no outro dia a mãe dela foi na escola, e aí eu já tinha falado com a diretora o que tinha acontecido dentro da sala de aula, e aí conversamos, e aí acabou por ali. Mas no dia 20 de novembro, que teve o evento, a representatividade dela, de ela se sentir também incluída, né, naquele momento, todo mundo na sala também, porque teve capoeira, fizemos tambor, fizemos colares, colocamos os animais da África, colocou um pouquinho mais além, né? Então, nessa data, foi muito bacana, que esse aluno também viu a representatividade do negro, né? É isso. Luciene, Oi, Saulo. o pessoal está pedindo material, se você puder socializar com a gente também, porque eu acho interessante a gente ter. A gente vai começar, né? Precisa fazer e travar um embate ideológico com relação ao governo, porque eles estão forçando de tudo que é jeito aí a volta, né? Então a gente vai ter que se aproximar dessas famílias aí para conversar, né? E aí a gente já entra e coloca essas questões também. Então, se você puder socializar com a gente, tá? A gente Sim. agradece. Tá. Você quer que eu mando como? Por e-mail, Saulo? Aqui, como... Você conseguir mandar no Zap? Oi? Manda por e-mail. Tá, eu vou fazer a relação. Tá. Eu faço a relação de alguns que eu citei e até de outros livros, e aí eu encaminho. Inclusive esse material também dessa educação antirracista, que foi preparado aí exclusivamente para as famílias, tá? Que ele está numa linguagem assim, bem simples mesmo, para que eles possam entender também. Não estou ouvindo. Se alguém tiver alguma pergunta para a Lu, pode fazer, tá? Oi, Luciene, Viane. Oi, Vi. Então, deixa eu te falar, eu gostei muito da live que você fez, um tema super importante que precisa mesmo ser abordado dentro da educação infantil. Só que, como diz a professora, esse racismo, ele está mais presente mesmo a partir do nível fundamental, onde as crianças entendem mais, onde elas não se identificam, como você falou, muitas vezes no livro, muitas vezes até mesmo na mídia, né? Que agora que começou a aparecer mais o povo negro na televisão, que antes não aparecia muito. Era aquela geração paquita, né? Era só pessoas claras, pessoas brancas, pessoas loiras. Agora não, agora a diversidade está aumentando bastante na mídia, comercial de fralda. Ontem mesmo eu estava assistindo o comercial da fralda Pompom, tinha uma nenenzinha lá no Dia dos Pais que parecia com a minha filha, que ela vinha. Achei a coisa mais linda do comercial. Então hoje a criança negra está se identificando mais na televisão, na mídia, elas estão se vendo, ainda mais com essa pandemia, estão todo mundo em casa, então a mídia está ajudando bastante nisso. Teve também o Big Brother Brasil, agora o último, foi uma negra que ganhou, então eu acho que está melhorando sim, bastante esse aspecto. E na educação infantil, no ensino fundamental, né, no ensino médio, trazendo tudo isso, essas leis, né, que surgiram para estar ajudando ter um fortalecimento maior sobre isso, está sendo importante para uma geração mais forte, uma geração que se aceite, né? Uma geração que se enxergue, que se identifique e que fale, eu tenho espaço nesse lugar, eu faço parte desse lugar, eu faço parte do mundo. Tirar mesmo esse... vamos dizer assim, que muitas vezes as pessoas também, elas não que elas querem ser racistas, é porque estão esse
pensamento europeu está ali escondidinho, guardado, adormecido dentro dela. E ela só coloca para fora diante de uma situação que ela vivencia, né? Então, isso aí tem que ser arrancado, né, de dentro das pessoas, mesmo que adormecido, porque a pessoa, às vezes, não passa por nenhuma situação difícil, de repente, se ela, às vezes, discutir na fila do mercado, na fila de um banco, com algum funcionário ou alguma pessoa que esteja ali esperando que for negro, ela mesma pode até se surpreender em enxergar a pessoa pela cor da pele, ou algo adormecido dentro dela que ela até mesmo desconhece. Isso acontece muito. Entendeu? Depois a pessoa fala assim, olha, me desculpa pelo que eu fiz, porque, nossa, eu nunca nem pensei que eu ia falar isso. Eu nunca nem pensei que eu ia pensar dessa forma. Só que acaba pensando, como eu te disse, as pessoas não falam, racista eu não, o outro. Mas muitas vezes está escondido dentro da pessoa e diante de uma situação que ela passe, ela coloca isso para fora. Até mesmo com o trabalho, né? Tem uma tese da Cristina Trinidade que ela fala que muitas vezes as pessoas ou iniciam um trabalho ou começam a falar com a questão, isso parte normalmente de uma experiência pessoal, né? E eu digo até com relação ao meu caso. Então, de acordo com a experiência, porque quando as pessoas não são tocadas, quando elas não são sensibilizadas, elas não vão se importar. Elas não vão se importar com a criança, né, negra que às vezes ficamos de lado na escola. Elas não vão se importar com o genocídio que está acontecendo, que acontece todos os dias, né? Que a morte, esse genocídio não foi só agora. É claro que deu um boom agora por conta desse caso que foi noticiado na mídia do George Floyd. Mas todo dia morrem jovens, né? Todo dia o Estado mata, né? Todos os dias, e não é noticiado. Né? Como eu disse, a bala sabe, né? A bala tem um destino certo, tem CEP, tem lugar, todo dia é noticiado. E normalmente as pessoas naturalizam esse racismo, as pessoas naturalizam a morte, as pessoas. Então, aqui é muito naturalizado isso, não pode. Racismo é crime, racismo mata, e só quem passa sabe como que é a dor que você vai carregar isso para o resto da sua vida. Como eu disse, independente seja uma criança, um jovem, isso causa, tem uma campanha do CERT, que é o Centro de Educação do Trabalho e Desigualdades, que eles o racismo como uma forma de maus tratos. Né? E é também considerado uma forma de maus tratos, porque isso causa, né, isso mexe com o psíquico da criança. E quando você coloca a situação da educação infantil, é claro que também nessa pesquisa da Trinidade, ela cita que na educação infantil ainda é por meio do plano verbal. Isso é óbvio que quando chega, né, quando a criança já passa para o ensino fundamental, aí a coisa começa, né, aí é onde começa de verdade, porque aí já foge lá do plano verbal, começa as ofensas, começa as piadinhas, e aí é onde nós não podemos achar pensado, né? Não podemos cruzar os braços, nós não podemos ser, vou esperar, vou fazer primeiro uma pós para eu poder estudar, para poder falar disso. Não precisamos fazer nenhuma pós, ou ser doutores, ou ser mestres para falar do racismo. Não precisamos ser mestres ou doutores para trabalhar as questões étnico-raciais da escola. Como eu disse, nós como professores, né, como estamos ali na educação, é nosso dever de pesquisar. Então, de alguma forma, como que eu vou iniciar o meu trabalho? Então, pesquise, estude, né? Isso, como eu disse, quando eu comecei muita coisa, eu não e ainda sei até hoje. Dia a dia, né, a gente precisa ir estudar cada vez mais, se aprimorar, conseguir passar isso, não só para as crianças, para os adultos, também, né, como eu disse, por conta desse preconceito, desse racismo introjetado nas pessoas. Né? E a lei, quando ela vem a 10.639, o objetivo dessa é justamente esse. Qual é a intenção da 10.039 de 2003? É contribuir para a superação de práticas discriminatórias na escola. Né? E como que está sendo essas práticas discriminatórias? Como eu, professor, né, como que eu estou trabalhando essas questões com os meus alunos? Né? Então, é preciso refletir sobre isso. Como você disse, ninguém vai falar, eu não falo do racismo porque é bom,
Eu não falo do genocídio, da violência da polícia, porque eu acho legal, né? E eu não falo também dessas questões só agora, que deu tudo isso na mídia. Falo do racismo porque é necessário, falo porque já passei situações com minhas filhas de racismo e não é fácil, como mãe de 2 meninas pretas, você também tem que lidar com isso, né? Então, por isso que eu digo, a questão da representatividade importa, sim, né? E é isso que nós temos que refletir, ver na minha sala de aula, como que eu estou trabalhando isso com a criança, quais os textos que eu estou trabalhando, porque aí desde a educação infantil até o fundamental, o ensino médio, a universidade, eu posso levar para a criança e devo levar também, né? Por que não Carolina Maria, Conceição Evaristo, por que não Michel Iachini, eu levar uma literatura periférica, Guinevere Santos, Raquel Almeida, Jennifer Nascimento, nós temos muita literatura na periférica do nosso bairro, né, que fala nossa língua para levar. Por que não? Por que não trabalhar com sarau na escola, né? Por quê? Por que essas questões? Por quê? Porque isso incomoda. E vai incomodar mesmo, mas o fato desse incômodo causar, isso é bom também incomodar. Né? E o fato desses impasses também, nós não podemos cruzar os nossos braços e, como disse, ou esperar em material, né, de direção, de coordenador, não, vou descruzar os braços, não posso me acomodar. Então, vou atrás de material, vou improvisar. Como que dá para eu fazer, ou como que dá para eu adaptar de uma forma posso levar para a criança. Então, vamos diversificar esse material. Quer contar uma historinha da Branca de Neve? Ok, bacana, mas leve também o mundo no Black Power de Taió. Né? Leve também uma outra história para as crianças. Leve também uma poesia. Por que não uma poesia periférica? Então, vamos ampliar esse repertório, vamos tirar esse foco aí, como eu disse lá, desde 1900, desde a época da escravocrata, que os negros não tinham direito a acesso à educação, não tinham direito sequer de frequentar a escola, porque sempre foram vistos com essa inferioridade, né? Sempre foram vistos não como intelectuais, sempre inferior ao branco. Então, vamos repensar isso também. Lu? Oi. O mestre Jô acabou de comentar aqui, né, no Face. É importante lembrar que tem que ser uma prática diária, não só quando acontece algo. A Bel tá mandando um abraço, a Meire tá mandando um abraço, a Márcia Fabri e a Lúcia Cordeiro. Você falou da Guinevere, né? Do Michel Iachini, da Raquel, Duelo da Corrente, é uma coisa assim, né? Que eu queria que, se você puder partilhar um pouquinho mais, que assim, tá do lado do Marilena, né? Tá a Guinevere, o Michel, Raquel, nossos vizinhos, assim, quase parede com parede, e a gente, enquanto escola, a gente ainda não consegue se aproximar dessa galera. Eu queria que você falasse um pouquinho do potencial pedagógico de trabalhar com essas linguagens, com sarau, com a literatura periférica, falar do Duelo da Corrente, né? Isso, o Duelo da Corrente, a gente completou esse ano 13 anos, né, de sarau do Duelo da Corrente, com seus aí cofundadores, o Michel, a Raquel Almeida, né, que iniciaram ali no bar, né, o sarau ele acontece toda segunda, quinta-feira do mês, e agora mesmo com a pandemia nós continuamos fazendo sarau online também, está bem bacana. Eu participo do sarau há aproximadamente 6 anos, né? Conheci o Michel ainda quando o CELPER, a Marmela, no Centro de Educação e Direitos Humanos, e nós tínhamos um GT de trabalho, né, Saulo? O Saulo também, acho que comecei a amizade GT, então foi aí que eu fui me aproximando do sarau e comecei a o sarau é uma grande potência que nós temos aqui no nosso território, de difusão da cultura periférica, da cultura negra, da cultura nordestina. E isso muitas vezes é bacana, inclusive, acho que foi o ano passado, quando nós realizamos um sarau, né, acho que a professora Silvia tá aí, pode falar, gente, foi muito
bacana, porque assim foi surpreendente de ver as crianças. Eu imaginei, quando nós levamos o sarau, que eles iam ficar extremamente tímidos, né? Iam ficar, ninguém ia falar, iam ficar só olhando, e foi totalmente o contrário. Eles quiseram dançar. Teve uma menina, eu não vou lembrar o nome dela, inclusive, que fez uma poesia para a professora Silvia. Foi muito bacana. Então, um sarau, muitas vezes, gente, é uma potência. Nós temos aqui ladinho do nosso território. E muitas vezes, escolas, e aí digo, acabam fechando as portas. Porque, como eu disse, a cultura negra, quando você vai trabalhar com a cultura negra, incomoda, né? O sarau, normalmente, nós iniciamos, né? Tem, é claro, o tambor, o berimbau, tem o pandeiro. E aí, muitas vezes, também, quando a pessoa tem o tambor, já, opa, lá vem, né, os macumbeiros. E falar de literatura, quando a gente fala também de literatura periférica, também isso muitas vezes incomoda, mas o quê? Nós estamos falando da nossa realidade. Nós estamos falando da realidade nós estamos falando da realidade, muitas vezes, de nossos alunos, e aí é onde eles se identificam. Eles se identificam. Uma vez eu fui falar uma poesia, e aí até um menino comentou, nossa, ela vai, às vezes, pensar, vai vir falar de mãe, vai vir... Quando eu comecei a falar a tia, que falava do genocídio, que falava da violência na favela, então, eles se identificam. A gente está levando para a escola e a gente está saindo aí desse foco eurocêntrico e nós estamos trabalhando de acordo com a realidade da criança. É isso, a poesia periférica, a poesia negra, é isso, é trabalhar com a realidade, contextualizar ali o nosso território. Né? Não adianta eu querer fantasia e levar, nós precisamos da realidade contextualizada da criança. E o sarau é isso. Muitas vezes as crianças elas se identificam com a mensagem, né, do sarau, a linguagem periférica. E o sarau, a partir do sarau também já foi, como por exemplo a Guinevere lançou um livro recente, sarau, do nosso território. Nós fizemos um CD, essa aqui, esse CD de poesias, nós gravamos o ano passado uma noite de sarau, com os poetas do nosso bairro, com os poetas da região. Isso é valorizar a nossa cultura. Isso é valorizar a nossa cultura e isso é a nossa realidade. Essa aqui é a nossa realidade. Como eu digo numa poesia, a minha realidade é bem diferente da história do filho do William Bonner e Faustão. É bem diferente mesmo. E foi aqui no sarau que eu encontrei também uma forma, né, de colocar para fora essa poesia, de colocar para fora aí a realidade contextualizada no nosso bairro. Então é importante também a gente levar para a escola, né? E é uma coisa aqui do nosso bairro. Nós temos outros também movimentos de sarau, Brasilândia, sarau da Brasa, sarau do Binho, movimentos de slam. Temos aqui também, próximo ao Marilena, a comunidade CZO, os meninos do rap, que agora estão iniciando também uma associação, a Associação CZO, está fazendo os documentos tudo certinho, para a gente ter alguma atividade também aqui no bairro. Então, nós temos que valorizar essa cultura, porque durante muito tempo, né, já foi tão empurrado para debaixo do tapete, então vamos tirar agora debaixo do tapete e vamos levar para a escola a literatura periférica, vamos levar para a escola a capoeira, vamos levar para a escola a cultura do povo preto que invisibilizaram. Não? As crianças se reconhecem, se fortalecem, para quê? Para que eles se sintam potências. E aí eu vou já e dizer uma poesia, ando armada de informação, para que não prendam e manipulem meus pensamentos. A selva de pedra é uma guerra, é rude, é um terrorismo patrocinado, somos descartáveis para o Estado. Quem se importa se crianças nas ruas são frio, ou se estão fazendo um curso preparatório para carregar um fuzil? Com a 70 que dá a luz algemada, com o depósito do sistema carcerário, um rastro de pânico do racismo brasileiro. Cidinha da Silva ressalta bem, parem de nos matar. O que esperam? Que continuamos com mordaças ou vendas nos olhos? Que continuemos a nos curvar até o chão sem
direção, já foi dito que preto não é intelectual, julgado inferior, carregado por um arsenal de complexos provenientes do colonizador. A carne mais do mercado é a carne negra. Tá ligado? Não é fácil, né, mano? Se liga aí. Mulher e poder caminham juntos. Só vão ver, tentam destruir nossos valores. Mulheres de resistência tocam tambores. Quem vem de onde nós vem, das quebradas, das favelas, não se ilude com patricinha e boizinho de novela. Anda armada com livros, versos, poesias, preparada para rajada de ideias, contaminadas, presas em um único pensamento, em um único discurso, de justificar o injustificado, de aceitar o inaceitável. Na escola, crianças precisam esconder o patuá, querem o cabelo esticar, a pele clarear, suturas psíquicas, fruto de pensamentos e comportamentos racistas. É isso que o sistema quer, pois sem conhecimento nos tornamos presas fáceis. Crianças e adolescentes negros que não tiverem tido as lições de sobrevivência do amor próprio ministradas em casa se sentirão sozinhas, desprotegidas, injustiçadas. Ando armada, a mente engatilhada. Não ando sozinha, carregadinha, Maria do Povo. Literatura potência, contos de Onu, Raquel Almeida. A terra é fértil e a poesia é terreno propício para o plantio. Todo livro é uma lápide, ao menos que alguém o acorde. Acorde um verso, acorde só com seus pensamentos. Não somos depósitos de valores europeus, não somos depósitos do Estado. Acorde um verso. Versos são mais potentes que qualquer rajada de HK, capaz de abrir a sua mente, que a bala endereçada ao assassino fardado não foi acidental. Homicídio, genocídio, feminicídio não é natural. Não existe velório intencional. Acorde um verso, seja consciente, abra sua mente existentemente. Nesse mundo louco, somos sobreviventes. Obrigada, Sara. Lu, Muito bom. deixa só eu partilhar com você, talvez você não saiba, talvez, acho que eu não te falei isso, mas depois daquele sarau que você fez com a minha sala o ano passado, foi formidável, né? Você lembra, né, do que aconteceu. Aquela era uma turma super difícil, porque era uma turma, né, cheia, uma galerinha super agitada, mas aquele sarau foi muito bacana, porque dali saiu um teatro, tá? Não foi com a temática, né, sobre racismo. Eu precisava de um trabalho para encerrar o meu projeto do Ler e Escrever, além de apresentar, né, lá na Feira Cultural. E aí, como era uma sala difícil, eu fiquei batendo cabeça um tempão, falei, o que eu vou fazer? Porque eles pegavam fogo com qualquer coisa. E aí teve o sarau, né, e eu vi que eles se envolveram muito, então nós fizemos um teatro, tá? E foi, assim, super bacana, a Crisinha acompanhou, né, Cris? Acho que alguns professores da escola também participaram, aí depois foi apresentado para os pais. Foi lindo, teve dança, todas aquelas danças que eles fizeram naquele dia do sarau, eles fizeram novamente durante o teatro. A menina a Maria Eduarda foi a que criou o poema, ela também teve a criação dela. Eles comporam as falas do teatro, eles foram construindo comigo. Passei muita raiva, lógico, todo mundo sabe como que é difícil. Mas no final foi tão bonito, foi tão gratificante que nem lembrei do trabalho todo que eu tive para fazer. Então eu queria te agradecer, porque na verdade inspirou crianças, mas inspirou também a professora, tá? E esse ano a Crisinha veio para trabalhar comigo no 5º ano, e aí, né, Cris, a gente já estava cheia de ideias para algumas coisas, e aí veio a pandemia e jogou areia e tudo, mas não vai ter essa pandemia que vai nos impedir de num retorno próximo, se Deus quiser, tentar fazer um trabalho bacana. E aí a gente quer contar com você, porque santo de casa não faz milagre, às vezes é importante ter alguém de fora, porque o Estado, como vocês sabem, não tem tantas coisas,
mas se tem alguém parceiro, se tem alguém que vai lá, que se propõe a ajudar, e a gente está de portas abertas, e a Crisinha também. E é isso. Então, muito obrigada, viu? Queria partilhar com você, porque é importante, né? Saber que, às vezes, ela fala, né, sabe da realidade da escola, e foi lá com toda boa vontade, fez um sarau, e foi, assim, inspirador para os alunos, foi para mim, e deu um resultado bem bacana no final do ano, porque nós reaproveitamos tudo e fizemos um teatrinho bem bacana. E eles curtiram muito, saíram da sala de aula, né? Foram dançar, foram se expressar, e foi lindo. Obrigada, viu? E no sarau, não, na apresentação da Silvia lá com as crianças, com os alunos, eles dançaram, eles recitaram teatro, então foi bem gratificante mesmo. Parabéns para a Silvia, parabéns para os alunos. Para os alunos, né? Porque foi eles que a participação foi totalmente deles. Como a professora disse, era uma sala, eu mesma esperava que eles vão ficar com vergonha, vão ficar todos sentadinhos só me ouvindo. E pelo contrário, quando eles começaram a se soltar, mas eles não queriam parar mais, né, Pro? Não, foi difícil tirar eles de lá. Foi bem bacana, foi muito mesmo. Obrigada. Então, e é isso. Por que, né, como a gente falou, levar o sarau? Que ali eu tenho certeza que essas crianças, que eles se identificaram com aquela linguagem, eles se identificaram, porque o sarau, até mesmo, não é necessariamente só a poesia, né? Então, é um sarau, é um momento ali de livre expressão cultural. Então, eu posso cantar, ou eu posso dançar, ou em grupo, você é livre ali, né? A criatividade, foi exatamente isso que as crianças muitos dançaram, cantaram, então é livre, é muito bacana isso na escola, porque é uma linguagem deles, eles se reconhecem, é de acordo com o contexto deles, com o que eles vivem, com o nosso território, com a nossa realidade, né? Isso que é bacana. E isso seja tanto para o fundamental como a educação infantil, né? Porque os sarau, a leitura válido só para o ensino fundamental ou médio, não, que na educação infantil dá para improvisar, dá para adaptar também, fazer um sarau com histórias, um sarau, né, de contação de histórias, um sarau com música, apresentações culturais, dá para fazer também. Isso, toda atividade, todo para o ensino fundamental, nada que também não dê para fazer uma educação infantil. Posso falar um pouquinho? Lu, posso falar um pouquinho? Eu sou a professora Norma. Eu sou nova no Marilena. Eu sou contadora de histórias, né? Fiz formação em contação de histórias. E o ano passado eu trabalhei, antes de entrar no estado, eu entrei no estado em junho. E durante 6 meses eu trabalhei no meu município, em um período, como contadora de histórias, né, aulas de leitura. E eu trabalhei um projeto, né, que falava da diversidade, bem interessante. Você estava falando muito de índios, né, a inclusão também dos índios. E lá nós fizemos um sarau no mês de maio, né? Uma festa da família, seria isso. Mas nós trabalhamos várias etnologias, sabe? Os índios, os negros. Trouxemos o Dia da Consciência Negra para o mês de maio. E próximo à minha escola tem o Céu das Artes, né? Então lá tem muitos grupos que trabalham capoeira, teatro, né, o teatro afro mesmo, de raiz, então é maravilhoso, os jovens lá são super inseridos nesses teatros, eles participam, né, eles que são os atores, não vem ninguém de fora, são eles mesmos, e é fantástico, assim, nós conseguimos fazer uma festa, e nós finalizamos esse projeto com essas contações de histórias, né, e as historinhas, você estava falando muito de histórias tradicionais, né? Branca de Neve, Os Três Porquinhos. Nós conseguimos fazer releitura dessas histórias. Então, nós brincávamos. Tem uma professora lá que ela também é maravilhosa, e ela costura, e nós fizemos vários personagens
cada um no seu dom, né, dos personagens com uma releitura, né, de inclusão. Fizemos alguns deficientes, fizemos negros, fizemos índios, asiáticos, e contávamos a história com uma outra releitura. Então, era um projeto que eu tinha, tanto que eu ia entrar no Estado em abril, eu pedi uma prorrogação, porque eu precisava finalizar esse projeto, né? E era um projeto excelente, assim, e as crianças lá se sentiam bem inseridas, eles são bem inseridos, têm uma outra mentalidade, assim, e nós trabalhamos muito contos tradicionais com essa releitura de trabalhar personagens diferentes, né, do tradicional, uma Branca de Neve que não é uma Branca de Neve, né, e trazemos personagens diferentes, e os pais lá já aceitam bastante essa diferença nos murais, sabe? Lá nós fazemos mural praticamente todo mês, então lá eles já aceitam, né? Essas diversas, esses personagens diferentes, até os asiáticos também, lá tem muito boliviano também, é próximo aí da comunidade do Marilena, né? Então tem muita coisa que tem aí também, né? Muita diferença, e eles são mais inseridos, eles aceitam melhor os murais diferentes, né? Fugindo do tradicional. E essa professora que trabalha conosco, e ela é envolvida em projetos sociais também, então ela costura e ela ajuda bastante, ela faz as nossas palestras parecerem menos racistas, né? Então, até o candomblé, infelizmente nós não temos capoeira lá, até o candomblé, que alguns pais lá são evangélicos, eles aceitam melhor, né? Porque conta-se toda a história do candomblé, né? Como ele veio, como ele chegou ao Brasil. Eu sou branca, né? Eu nunca vivi essa experiência de racismo na pele, mas como quase todo mundo, a gente tem raízes, né? O meu pai era negro, então, assim, é muito difícil dizer que a cor da pele é a sua origem, né? Porque a cor da pele é só a cor da pele. Quem você é realmente, mas nem todo mundo pensa assim, ele já julga pela cor. E é isso que a gente tenta tirar, né? O cor da pele não é importante no momento, mas sim quem a pessoa é lá. Então, a gente trabalha muito isso. Esse ano, infelizmente, nós não tivemos essa experiência de fazer esse projeto de novo, foi assim, é fantástico. Hoje tem outros professores de leituras que são maravilhosos lá também, a gente tem formações fantásticas, então tivemos um ano de formação para poder apresentar esse projeto, e é bem legal. Infelizmente, esse ano, nós estamos tendo a oportunidade de ter essas lives, essas formações, né, mas trazer para esse mundo nosso também, né, não ficar só na formação, né, colocar em prática mesmo. E como você falou, achei bem legal, até pedir o material, as propostas que você colocou para a gente, de trazer personagens, de confeccionar o próprio material e não ficar no comodismo, mas não tem condição, o Estado não tem condição, mas confeccionar o seu próprio material, né? É a mesma coisa que confeccionar jogos. Não tem jogos, você confecciona o seu próprio jogo. Não tem alfabeto, né? Não tem material de alfabetização, você confecciona o seu próprio material de alfabetização. E eu achei fantástica a sua demonstração do seu material, Lu. Muito boa mesmo, gostei muito, porque eu gosto muito de apresentar com material, sabe? Trazer a vivência mesmo, não só a contação da história com o livro, sabe? Achei muito bacana. Se você puder compartilhar, eu vou adorar. Obrigada. Sim. Depois eu encaminho tudo pro Saulo por e-mail. Obrigada, parabéns. Está ótimo a palestra. Obrigada. Saulo, depois eu te mando tudo, os livros, os materiais, jogos que dá para fazer, as bonequinhas, dá para compartilhar na escola. As bonequinhas eu tenho até algumas na escola, Lu, que você nos ajudou em um evento que a gente teve, você trouxe, foi até um evento da escola. E tem as bonecas, sabe aquelas grandonas também, vestidas também a caráter, e era bem bacana, que você emprestou para a gente, para poder a gente apresentar na Feira Cultural. Então, Norma, tem algumas coisas que eu tenho lá na minha salinha, que eu nem sei como é que está a minha salinha, depois da pandemia,
mas eu tenho alguns materiais que a Lu não me cedeu, mas aí como ela vai mandar também para o Saulo, mas as bonequinhas eu tenho, os jogos você vai mandar, né, Lu? É muito bacana também. E é muito, muito bom a gente trazer isso, que nem a Norma falou. A Norma falou, a gente mostrar, para eles vivenciar também, né? E é de papelão, dá para poder fazer e dá para trazer bastante coisa para eles. Isso. O importante é não cruzar os braços, né? A gente não pode compactuar e se acomodar, cair no comodismo e simplesmente não fazer nada. Acho que a gente precisa sim fazer, e não pelo fato de simplesmente viver de estar cumprindo uma lei. Eu acho que precisa ir muito além disso, né? Do trabalho, muito além de simplesmente por apenas constar aí na legislação, por ser uma lei. Tem tempo ainda? Tem sim, Lu. Acho que tem sim, dá para... Depois do encerramento, eu queria que a Crisinha falasse um pouquinho do programa Escola da Família. Mas depois, tá? Mas tem um tempinho sim ainda, Lu, tá? Tá. Eu vou então agora, mestre, se você estiver aí, eu vou, como eu disse, poesia, né? Ele participou do Sarau, gosto muito de poesia, então agora eu vou fazer uma. Salve a capoeira. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Vê se segura, rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Resistência, luta, liberdade, corpo, movimento, expressão, ritmo, arte. Salve a capoeira, nossa cultura brasileira, é raiz, patrimônio cultural, não é arte estrangeira. Perseguida a ferro e fogo, tentar a todo custo por um fim. Diziam ser violenta, luta de negro sangrenta. É no pé, na mão, cantando refrão, ao som do atabaque e do pandeiro, no toque do birimbau, que salva o mestre Bimbo da regional Angola, que mestre Pastinha jogou um tesouro para capoeira, mestre de grande valor, angoleiro, não havia mais ligeiro. Capoeira é para homem, menina, menino, mulher, na mandinga, na ginga, só não entra na roda quem não quer. Essa arte está no sangue, ela corre nas veias. Só quem sente a emoção ao som do berimbau sabe o que é capoeira. Salve a capoeira, salve o mestre Gil, salve o grupo Símbolo da Paz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Deixe segura, rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Obrigada. Salve a capoeira. Obrigada, gente. Acho que o som sumiu. Oi? Ah, não, voltou. Pessoal, alguma pergunta, algum comentário, Vamos aproveitar a presença ilustre da Luciene aqui. Apesar dela ser nossa vizinha, né? Mora muito longe da escola, né? Menos de 5 minutos a pé. E baita parceira, grande companheira aqui do programa Escola da Família. Vamos lá, gente. Só queria também aproveitar, acho que tem umas colegas, né, parceiros aí do Céu Vila Atlântica, a Bel, não sei se ainda está, gente, eu tenho, assim, o privilégio também de que, como eu disse, muitas vezes quando nós vamos trabalhar essas pessoas, né, a gente encontra as
eu posso dizer que até por parte da gestão, a direção nunca me barrou ou nunca criou nenhum, posso dizer que impasse para que eu, de repente, levasse, né, a cultura negra para a escola, ou com atividades de capoeira, sugestões, algumas parceiras que eu sei que na escola, que se eu falar, estou com uma ideia, elas topam, Sara, Sidneia, vocês estão presentes? Muito obrigada, valeu. Sei que às vezes a gente escuta mesmo, ela tem aquela professora que só fala coisas de preto, mas não tem problema, né? Às vezes chateia, mas a gente vai fazer do mesmo jeito. Né? Vamos continuar levando coisas de preto para a escola, vamos continuar levando aí a nossa literatura periférica para a escola. E vai ter uma live com o mestre Jô e o Michel e a do L da Corrente. Eu acredito que é quinta-feira agora, eu preciso confirmar com o mestre, mas depois eu passo para não sei se é quinta agora. E eu só queria colocar a norma, não sei se você ainda está aí, quando você coloca essa questão que você a releitura dos clássicos, né, dos contos de Branca de Neve, você já tentou, né, levar para a escola, ao invés de fazer as releituras dos contos Branca de Neve, dos clássicos, de levar, por exemplo, um conto africano? Se você está aí, se você puder me responder, de tentar... Oi, Lu, sim, a gente lê bastante lá. Inclusive alguns afros mesmos de raiz, a gente tem uma biblioteca bem rica lá. Quando não temos, nós conseguimos parceria, buscamos na secretaria, eles dão esse suporte para a gente. E assim, a gente lê muito mesmo. A gente só usa os tradicionais mesmo para desmistificar mesmo. Mas a gente usa bastante contos africanos lá, contos de candomblé, até com palavras afros que eu nem usaria pronunciar, porque eu não consigo pronunciar tão bem, mas são contos fantásticos mesmo. Eu amo leitura e a gente usa bastante lá, viu, Lu? É bem rico, assim. E quando você falou, eu me identifiquei por isso, por causa da leitura. Eu tenho uma paixão por leitura mesmo. E lá a gente lê bastante. As Meninas Negras já é nosso livrinho de cabeceira, né? Mas tem muitos outros mesmo, que eu não lembro agora todos. Alguns eu tenho em casa, que são meus, que eu compro. Mas lá nós temos essa biblioteca riquíssima mesmo, de livros afros mesmo, de origem, maravilhosos. É importante. Quando eu digo contos, gente, às vezes você necessariamente africanos, pode ser também histórias, né, com personagens negros, super representados, porque a criança, talvez ela não se reconhece nos livros. Né? Sim, é verdade, Lu. Mas lá a gente coloca bastante mesmo, traz bem isso mesmo lá. Nós temos essa consciência, né? E a gente trabalha bastante contos afros mesmo, de raiz. Eu ia até ler alguns lá, mas infelizmente esse ano nós fomos roubados, né? Então, infelizmente não deu o nosso tempo, não é mais o mesmo. Não temos, né, esse acesso, infelizmente, mas é um projeto para quando voltarmos mesmo. Mas obrigada, é bom saber que pode contar com Marilena também nessa questão, né? Achei ótimo, muito bom. Obrigada. Lu, o mestre Jô sinalizou aqui a live, vai ser quinta-feira às 8 horas da noite, né? A Bel mandou um salve, né? Falou que falar de preto é falar de nós mesmos. Para quem está no Google Meet e é do Marilena, tipo, não. A Bel é diretora do SEI, da SEI, do SEI, do Céu Vila Atlântica, parceira do território aqui. E já sinaliza aqui, Bel, a gente quer fazer uma parceria com você também. Vamos construir um currículo integrador, né, de 6 MFZE e MEI do nosso território aqui, tá? Qualquer dia aparece aqui no Marilena, Bel. Tentar ligar aqui, porque acho que vai cair meu...
Certo. Gente, vamos aproveitar, Luciene. Ai, meu Deus. A bateria vai pulsar. Tá. Eu sei que quando a gente convida, ela sempre traz alguma coisa de bacana para a escola. Ela já fez contação de história. Está presente no final de semana quando a gente tem evento. E quando não tem também, tem o Rafael, que é o nosso professor lá, né? Da Paz. E ela disponível piso que faz alguma coisa para acrescentar nessa né? Negro, essa cultura afro, né? E na semana também, quando ela tem disponibilidade, ela faz contação de história, ela trouxe aí, né, para os alunos do ano da trilha do ano passado, e engrandecer a escola com quem a gente tem no nosso território, que nem eles falam, com quem está perto da gente, com quem pode estar fazendo alguma coisa para acrescentar o Marilena. O Marilena não é só negativo, a Marilena também tem suas coisas muito positivas que acontecem, mas as pessoas não vê, as pessoas não falam, mas tem sim, e tem gente que reconhece. E isso que é o bacana, é reconhecer, é as pessoas reconhecer que o Marilena tem bons profissionais, que o Marilena tem boas parcerias, que o Marilena tem bons funcionários, né? E muita gente não vê, mas tem gente que vê sim, e que bate palma pra gente, viu, gente? Eu que estou no final de semana, que eu estou lá com a comunidade, que vai as mães aí, as mais conhecidas, a gente tem sim o reconhecimento, viu? As professoras aí, dos alunos que tem as mães aí, que acham que a gente não tem valor, temos sim. Temos, eles sabem que temos bons profissionais no Marilena, tantos que já foram, tantos que veio, né? Agora que são novos. Nessa pandemia, a gente vê muito bem, né? Quem é participativo tanto na semana, é no final de semana, é na pandemia, não é na pandemia, né? Quem é presente na escola é presente o tempo todo, né? O Saulo falou para eu falar no finalzinho da Escola da Família. A Escola da Família é um presente para mim. Eu sou o que eu sou hoje pelo programa. Eu tenho meu esposo que é voluntário, que consegue trabalhar junto com a Viviane, que eu sou muito grata pela Vivi, que a gente consegue estender o final de semana para semana, levar os alunos para os campeonatos no final de semana, ela leva na semana pela diretoria de ensino, os alunos que ficam muito comigo, com o Nel. Essa semana eu vi uma fala de uma mãe que eu tenho no meu WhatsApp, e ela falou, o Guilherme do CZO, ele tem muitas histórias boas para contar do professor Nel. Isso deixa a gente orgulhoso, né? Tem as parcerias, né? A gente tinha a ótica com a Noeli, a gente tem os casamentos comunitários, que eu fiz a parceria lá com o oficial de justiça lá do cartório de Pirituba. Fizemos 3 casamentos maravilhosos, casei até um diretor, olha, tem a castração, que é a vigilância sanitária, vem de Pirituba. Então, assim, tem muitas coisas boas que acontecem no Marilena, sim. Ia pintar todos o muro e ia grafitar, mas aí veio a pandemia. Com a pandemia não tem como fazer, porque ia ter aglomeração, porque ia ter um evento também, que a gente já estava já em andamento. Mas vai voltar, se Deus quiser, a gente volta dessa pandemia aí mais fortes. E agradecer a Lu, né? A Lu é muitos anos que a gente se conhece. Eu conheci a Emily, que agora é minha aluna do 5º ano. Ela ainda estava grávida da Emily, né? Quando eu conheci mais a fundo a Lu, né? Que aí a gente conversou mais. Eu falo assim, quem tem amigos tem tudo, né? Quando a gente tem amigos de verdade. Eu tenho a Viviane, a Silvia, eu tenho muito cuidado, assim, com elas, sabe? Porque eu gosto muito delas. E tem outras também, tem a Lourdes, que eu também gosto. Tem um monte de professores que a gente aprende a gostar, né? Não só o profissional, mas também além do profissional, né? E da Escola da Família, né? Vamos ver se a gente volta aí e faz uns casamentos comunitários. Casar o diretor Saulo, né, Saulo? E é isso.
o pouco que a gente tem no final de semana, a gente passa para a semana. Eu estou com o meu universitário, que ele está dando aula de violão para os meninos da Amarilda, que mora aí no bairro, online. Ele tem o Google Meet e ele consegue fazer. Eu tenho minha outra universitária, e ela chegou, ela está até aí no grupo. Ela chegou depois, então ela não tinha muito conhecimento com a comunidade como o rapaz, que é o Vinícius. Mas ela também consegue fazer as coisinhas dela, fazendo mais leituras sobre o Conviva, que a gente vai voltar com o Conviva, provavelmente, né? É o cuidar do eu, é o cuidar do outro. E é isso, gente. Pode falar. Eu queria agradecer também, obrigada, Cris, pelo convite, né, de eu poder compartilhar, como disse, a gente cada dia aprende, né? Você nunca pode dizer que sabe tudo, cada dia aprendendo mais. E eu só queria deixar, você é do gueto também, né? Tem que levar a perifa para a escola. Então, quando voltar, ó, vamos. Só queria dizer também, né, para os professores, os meus colegas também de trabalho, né, que vamos pesquisar, vamos atrás, né, não vamos cruzar os braços, como eu disse, é isso que o sistema quer, né, porque para nós se tornarmos alienados, então não vamos ser alienados do sistema, vamos pesquisar, vamos atrás, não vamos cruzar os braços, né, como diz a Angela Davis, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, então não vamos compactuar com essas situações, e eu digo não só dentro da escola, isso, essa educação antirracista, é para fora dos muros da escola, isso como também as nossas práticas, né? Então vamos ultrapassar os muros da escola, né? Vamos nos acomodar, isso é coisa séria, muitas vezes, eu sei que às vezes a pessoa que nunca passou, de repente para ela não leve assim, então, assim, como de repente aquele que sofre na pele, aquele que é morto, ou aquela família perde o seu ente querido pelas mãos do Estado, aquela família que muitas vezes sente na pele quando um ente querido seu, quando um filho seu sofre situações de racismo, né? Então, vamos se conscientizar, né? Vamos refletir sobre as nossas, não só refletir sobre as nossas práticas, mas a nossa questão pessoal também, né? Porque, como eu disse, não é só dentro da escola, né? Isso precisa ultrapassar os muros da escola. Então, eu queria deixar isso com relação à lei, não folclorizem, não trabalhem somente na perspectiva do evento. O racismo não é um tema, racismo não é tema para ser trabalhado, hoje eu vou trabalhar racismo, não, isso é cotidianamente, não é só um ano, durante 2 anos, durante um mês, todo, é constantemente. E isso desde dos grupos de estudo na escola, isso desde seja HPPC, ou seja no PEA, ou seja em qualquer lugar, precisa ser trabalhado constantemente. E não somente, como eu disse, na perspectiva do evento, não como um tema. Né? E isso também deve ser colocado, digo, muitas vezes, como eu disse, não basta constar apenas no documento somente a teoria. E a prática, como que está essa prática na escola? Como que está a minha prática? Né? Eu, como educadora, como formadora de cidadãos brasileiros, como que está essa minha prática? Então, vamos repensar um pouquinho também sobre os nossos preconceitos, o racismo que está internalizado muitas vezes em cada um de nós, como disse o Bartas, eu não sou racista, mas quando acontece alguma prática, a primeira coisa que nós vemos fala do tipo, morreu também, estava traficando, morreu também, é por isso, não vamos naturalizar o racismo. Racismo é crime, racismo mata. Obrigada, Sal. Crisinha. Oi, pode falar. Ia pedir para você fazer o fechamento. Então, agradecer, né, a Lu, a todo mundo que assistiu aí, que contribuiu também. Nesse momento,
participar, para poder a gente entender mais, aprender mais, né? E agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer a Lu pela disponibilidade, pelo carinho que tem pela gente do Marilena. Agradecer ao Saulo também, né? Que ele que falou, Cris, vamos ver? Vamos, a gente corre atrás aí, para poder a gente ver uma live, que a Silvia trouxe aquela live do nutricionista, que bacana. Eu já fui lá na Lapa, já comprei um monte de coisa, e eu tô aqui, ó, na minha física, então vem para poder nos ajudar, vem para nos orientar. Às vezes a gente está tão carente de tanta coisa, longe de tanta coisa, e vem uma pessoa e fala uma coisa, e você fala, não, eu vou fazer, que vai dar certo. E aí a gente aprende mais, que nem a Lu hoje falando, né, sobre os indígenas. Eu tive um universitário índio, a gente tem uma aldeia de índios a 20 minutos do Marilena, e se a gente perguntar, vocês sabem onde tem uma aldeia? Não, não conheço. Tem muitos alunos que falam que não sabem onde tem. E aí a gente começa também a colocar o indígena que está perto da gente, que como eu tinha ele aqui no final de semana, o Jonathan, e ele falava muito, e no dia do índio, né, a gente só vai na data comemorativa, né? E aí ele falou um pouquinho sobre a aldeia. Se vocês vissem que coisa mais linda, fizemos uma roda e ele conversou, uma roda de conversa, falando sobre a tribo onde ele está. E é muito triste porque é muita precariedade, é muitos bichos que jogam lá. E aí as crianças ficaram assim, perguntando um monte de coisa para eles. É o que a Lu faz, é a gente não cair no esquecimento. A gente sempre está abordando, sempre está trazendo, né? E agradecer mesmo, que é isso que a gente aprende, a gente absorve o que é bom, né? E é um agradecimento para todo mundo, agradecimento para a Lu, pela disponibilidade. Obrigada. Queria achar mais um textinho, não sei nem onde está aqui. Manda um versinho para a gente, Luciene, para encerrar. Mais um versinho, mano. Vamos pegar um. Com essa questão, né, de que dizem muito... Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Quando seu filho chegar em casa, todo lindo, pintadinho, de índio, batendo na boca, e fala, conte a verdade para ele. Não permita que a mentira sobre os indígenas se perpetue. Não somos seres do passado, estamos vivos. Tem índio em todas as partes do Brasil, e não só na Amazônia. Índio não é só aquele com olhinhos puxadinhos, cabelo preto e liso. Somos diferentes. Cada povo foi se constituindo ao longo dos séculos. Séculos e massacres. Ensine seu filho a respeitar a diferença. O Brasil não foi descoberto, foi invadido. Os indígenas brasileiros pertencem a 305 etnias, falando 274 línguas. Estamos presentes em todas as regiões do Brasil. Índio não vive só nas florestas. Está aí, na cidade, do seu lado. Porque bem próximos de nós, a aldeia Guarani, aqui no Jaraguá. Cada povo é diferente do outro. Cada um tem seus usos, costumes, que se assemelham em alguns casos. Índio brasileiro não bate a mão na boca e faz... Isso pertence à cultura dos nossos irmãos indígenas norte-americanos, a indígenas pelo mundo todo. Usam internet, celular, tablet, e nem por isso são de ser indígenas. Na verdade, eles não são índios. São Tupinambá, Guarani, Pancararu, Tuxá, Munduruku. O nome índio foi dado pelo invasor. Vamos acabar de vez com esse estereótipo. São indígenas. Obrigada. Obrigado, Lu. Obrigado, Crisinha. Obrigado, pessoal.
E a gente está junto aí, vamos continuar resistindo, vamos continuar sonhando, vamos continuar lutando. E desse período de pandemia difícil, a gente só vai sair se a gente sair junto, né? Tarefa primordial para a gente, permanecer vivo, tá? Vamos nos cuidar, vamos ficar bem, porque uma hora vai passar. Beleza? Obrigado, Lu. Obrigado, pessoal. Parabéns, Crisinha. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada, Lu. Tchau, gente. Boa tarde. Pode sair.